Como a Igreja Batista tradicional vê a geração de pastoras? Porque pastorear em igreja evangélica, hoje tem algumas que nem pode, né? Tem algumas tradicionais demais que não incluem nem a Batista. Tem algumas igrejas que não pode. Sim. E ponto final. É missionária de bandeirinha. Isso aí. A gente vai fazer um debate falando disso aí, só disso. A gente precisa falar muito disso aí. Como é que a senhora vê a Igreja Batista tradicional com essa geração de pastoras? A Igreja Batista tradicional, eu vejo assim, ainda algumas não aceitam. Eu tenho muitas amigas que são pastoras. Eu tenho uma amiga que a gente tem um grupo de pastoras, quase 200 pastoras já, e ela falou que ela levou muitos anos para ser consagrada, né? Ela levou mais ou menos 10 anos, porque a igreja não reconhecia, né, ela como pastora. Então, depois veio um pastor com outra visão e a consagrou. Eu já não levei muito tempo. Assim que eu terminei o seminário, o meu pastor, eu fui... Vou contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória do chamado do Ministério Pastoral. Sim. A gente relutou, eu relutei muito essa visão. Todo mundo falava, você é líder, você é líder, você é líder. Eu liderei 10 anos um grupo de jovens e adolescentes na minha igreja. E a gente tinha um trabalho de acampamento, a gente saía na quarta, só voltava no domingo. Eu tinha uma equipe maravilhosa, Elô e Tânia, assim, que me ajudavam muito na Igreja Batista Betel. O pastor Jorge Lessa na época. Então, aquele grupo foi crescendo muito. A gente tinha quase 70 jovens na igreja, crente. Eram crente mesmo, porque era Bíblia, a gente botava eles para orar, a gente fazia evangelismo na rua. Então, esse trabalho foi crescendo muito. E a gente ficou muito conhecido por causa desse trabalho no nosso bairro, né? A Igreja Batista Betel ficou muito reconhecida ali no bairro por causa desse trabalho com os jovens. Então, ali, todo mundo falando, você tem um chamado de ministério de pastora. Eu falei, mas na Igreja Batista não tem pastora. Eu sempre batia muito nessa tecla. Falei, então vou ter que sair da Igreja Batista, né, gente? Porque a Igreja Batista não tem pastora. Então, eu sou de subir monte. Eu gosto muito de monte, gosto muito de consagração. Sempre fui assim. Então, sempre fui batista. Nunca saí da Batista, nunca fui para outra denominação. Mas sempre tive essa visão de monte, de consagração. Ia muito na igreja, na época da igreja da Cassiane, em Nova Iguaçu, nas consagrações. E lá foi a primeira vez que eu fui na igreja da Batista, na igreja da Cassiane, eu recebi uma revelação de uma irmã, que Deus estava me chamando e eu estava fugindo para o ministério pastoral feminino. Aí eu falei, tá bom. Fiz assim, tá bom. Fingi que não entendi. Mirrou a mão na hora. Mirrei a mão na hora. Fingi que... Eu falei, tá bom. Aí fui para o monte, saiu uma irmã também lá, bateu no meu peito e falou, olha só, Deus manda te dizer que você tem um chamado pastoral feminino. Você tem um ministério de chamado de pastora. Eu falei, tá bom. E desci. Fui na Sarana Terra Ferida, um culto de família. A irmãzinha pregando lá em cima, ela levantou, veio na minha direção, bateu no meus peitos e falou a mesma coisa. Aí eu virei para Deus e falei, Senhor, no meu banheiro, se o Senhor tem um chamado realmente na minha vida, como pastor, eu quero que alguém batista venha falar comigo, porque ainda não vi uma pastora batista. Então, eu quero que o Senhor venha falar comigo. Eu falei, desce aí do céu e vem falar comigo aqui, Senhor, porque eu quero uma resposta dos céus para a minha vida. Aí fui pregar numa igreja batista, e o meu sogro, Edmar, um beijo aí para o senhor, seu Menezes, Batista roxo. Batistão roxo, meu sogro, né? Muito roxo. Ele me viu pregando. E quando eu terminei de pregar, ele falou assim, ô Meirinha, vem cá que eu quero falar com você. Aí eu fui, ele falou assim, olha, vai fazer teologia, filha, porque você tem um chamado para pastora. Aí eu olhei para a cara dele e eu falei, Senhor, que isso? Eu orei no banheiro e Deus me enviou o meu sogro. E ele nunca tinha me visto pregar. Aí eu falei, tá, seu Menezes, vou ver, né? E vou ver. E nisso a nossa igreja sofreu um processo de pastor, saiu o nosso pastor, ficamos com um pastor interino, e eu continuei orando, e de repente aparece na nossa igreja o pastor Josemir, né? Que ele é radical, roxo, né? O pastor Josemir apareceu na nossa igreja, não conhecia, e ele chegou e falou assim para mim, olha, quando for domingo 6 horas, eu quero você e sua família aqui, que eu quero conversar com vocês. Principalmente com você, senhora. Aí eu, vai me dar a minha carta para mim vazar da igreja, né? Problemática. Falei, sai. Pensei logo assim. Aí eu fui, eu, meus filhos, meu esposo, cheguei lá, estava com um envelope na mão. Falei, minha carta. Né? Pensei, é minha carta. Agora vai. Agora vai me mandar para sair. Aí ele falou assim, olha,
com o envelope na mão, ele começou a conversar, ele falou assim, olha, você é a tia Meire do bairro? Eu falei assim, sou. Eu andei 1 semana no bairro pesquisando sobre a sua vida. Aí eu, Aí ele, pesquisei sobre a sua vida no bairro, porque quando eu entrei dentro desta igreja, você estava lá em cima louvando, e o Senhor falou para mim, é ela que você vai enviar para o seminário, porque é ela que você vai consagrar a pastora. Eu comecei a chorar. Ele começou a falar aquilo para mim, eu comecei a chorar. Ele, por que você está chorando? Eu falei assim, porque eu já tive várias revelações, e eu falei para Deus que não tinha pastora batista, e o senhor entra aqui na igreja com essa carta para mim para o seminário, e o senhor é batista. Então, é Deus me confirma, não vou teimar mais. E fui. E fui assim, quando eu cheguei no seminário, só tinha homem na minha sala, e a minha professora, eu não esqueço disso até hoje, ela virou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui nessa sala? Aí eu falei assim, eu vim fazer teologia. Ela, não, vai para a educadora religiosa. Aí eu falei, não, eu vou fazer teologia. Ela, não, você vai para a educadora religiosa. Eu falei, não, eu vou fazer teologia. E ela me perseguiu 1 ano. Ela queria que eu mudasse para a educadora religiosa, porque ela falou que eu não tinha chamado. Aí eu falei para ela, a senhora não sabe a minha intimidade com Deus, então a senhora para de me perseguir. Então, ali foi 1 ano sendo perseguida por aquela professora. Meu Deus! Né? Perseguida mesmo, assim, na frente de todo mundo. E eu chegava em casa, conversava com ele, falei, vou desistir. Ela fala muita coisa, não estou aguentando, só tem homem na sala, não estou aguentando mais, eu sou a única mulher naquela sala, e eu fui muito abraçada na minha turma, muito abraçada, porque eu revolucionei a turma, eu fiz eles me respeitarem. Eu fazia festa para eles, eu fazia festa toda. Eu fazia pizzaria e falava para eles, traga suas esposas, vamos para a pizzaria. E assim ficamos um grupo muito forte. Que legal. Né? Então, assim, graças a Deus, ali eu fui muito respeitada, eles reconheceram isso. Até um professor, no final, ele falou assim para mim, cara, você tem chamado. Eu pensei que você não tinha, não, mas você tem chamado. Você tem chamado. Então, ali eu vi realmente que Deus tinha algo grande na minha vida. E assim, a igreja reconheceu isso, a minha igreja, que eu fiquei na igreja há 29 anos, na Igreja Batista Betel. E foi lindo. O dia só foi sacrificante, foi 4 horas, né? O meu concílio foi 4 horas. Foi um pouco além dos outros? Foi muito além. Perseguição também? Eu senti um pouquinho. Nossa! Eu senti um pouquinho, assim, foram assim, muito massacrantes. Muito. 4 horas. 4 horas é muito tempo. Muita coisa. Em pé. Em pé? É. Mas foi bom. Porque assim, aí eles puderam ver assim, realmente ela tem chamada, ela está preparada, ela estudei muito. Por isso que eu falo, a família, os meus filhos, eles ficavam atrás de mim com a apostila. Mãe, essa pergunta! Mãe, essa pergunta! E eles sofreram junto comigo, porque foi eu e ele junto, né? Eu e o esposo junto no mesmo dia. Então, eles massacraram mesmo. Mas foi muito bom, porque eu mostrei ali para eles que eu me preparei, eu estudei, o Senhor que me chamou. Por isso que eu não me preocupo muito com essa questão de batista, agora trazendo, batista tradicional, né? As pessoas falam, você fica preocupada? Não. Quando eu chego na igreja e alguém me chama de Meire, eu fico preocupada? Não. Porque eu sei quem me chamou. É só um título na frente, é só pastora na frente. Eu sei que Deus me chamou para cuidar de vidas, e eu faço isso muito bem, graças a Deus. Porque eu tenho um grupo de mulheres, quero até mandar um beijo para elas, que elas estão me assistindo, as poderosas, tá? Poderosa? As poderosas. Começou com 12 mulheres na minha casa. 12 mulheres. Hoje nós somos 32. É um trabalho que a gente faz toda a última sexta-feira do mês e a gente cuida uma das outras. A gente senta ali, a gente conversa, a gente chora, a gente ora, a gente fala de vários assuntos. Em outubro eu levei uma enfermeira para falar sobre mamografia, sobre a importância da mulher fazer o toque de mama. Então, isso é cuidado. Aí as pessoas ficam muito preocupadas assim, pastora Batista, será que você vai ser reconhecida? Eu entro às vezes em igrejas, abrindo um parênteses aqui, eu sei que tem muita gente me ouvindo, mas eu tenho que falar isso. Nós fomos num casamento, uma bodas de um amigão meu, e chegando lá o pastor apertou, ele pediu que todos os pastores que estivessem na casa subissem no púlpito. E eu era a única mulher. Ele apertou a mão de todo mundo, menos a minha. Meu Deus. Eu fiquei triste? Não, nem um pouco, porque eu sei quem eu sou. Então, isso não me preocupa, né? Eu sei que quem me chamou é fiel.
É o Senhor. Então, eu não me preocupo com isso. Batista tradicional, Batista renovada. Nós sabemos que a Assembleia de Deus ela reconhece mais, a Batista renovada ela reconhece mais, mas eu acho que assim, hoje as igrejas que eu estou e que eu participo me respeitam muito. E isso é muito importante, me respeitam muito. O meu bairro, onde eu moro, eu sou muito respeitada. Eu não me preocupo com o título.